De volta com troca de passes agora, chegou o momento da gente repercutir a vitória do Vozão do Ceará, 2-0, diante do Flamengo, um Flamengo com várias modificações que ficaram também trazendo pontos de interrogações. Vou passar já a bola direto para o Lédio, que estava de olho nesse jogo. Lédio, antes do Lédio começar também a falar, vou colocar mais um cara aqui nesse telão que me visitou, inclusive, ontem com aquele caderno de 15 matérias dele, que ele já matou, assim, uns 3 cadernos desses já, de tanto que anota, letra desse tamanho. Paulo Nunes, seja bem-vindo. Você estava na transmissão, vai poder falar mais pra gente dos melhores momentos dessa partida, tanto do Vozão quanto também do Flamengo. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, meus amigos. Que é isso? Que dupla é essa aí que você tá, hein? Hã? Tô bem acompanhada, né? Que isso, gente? Losete e Led Carmona. Ataque de Elis. Que é isso? Tamo bem demais. Oi, todo mundo 4 olhos aqui hoje, hein? Todo Que mundo isso, Karine? 4 olhos. Que isso? Leitura de jogo apuradíssima, Karine. Poxa! Tem de olho pra ler jogo aqui? Eu vou ter que pegar um, nem que seja 100 graus, só para acompanhar vocês, assim, nesse estilo. Mas, Paulinho, Led, se você me permite, eu vou pedir pro Paulinho, então, passar aqui só a visão dele do jogo, que estava na transmissão, e aí passo a bola para você, pode ser? Claro. Combinado. Então, vamos lá. Paulinho, melhores momentos no ar para a gente repercutir essa derrota do Flamengo e vitória do Ceará, 2-0. A ideia de jogo, Karine, né, e amigos, ela foi clara desde o início, né? É nítido, é evidente, né? Como o Guto Ferreira arma seu time, né? Isso já foi demonstrado durante a competição toda. O Ceará joga muito melhor fora de casa, né? Porque sabe usar muito essa transição. É um dos times, na minha opinião, que mais usa essa transição correta, né? Corretamente. Porque é um time que vai mesmo, espera, desce seus blocos, mas com alternativas de saída, né? Não só com jogadores de velocidade pelos lados, mas a transição do meio campo, né? Com o Fabinho, né? Com o próprio Lima, que fez uma boa partida hoje, o próprio Fabinho. E o Flamengo, no primeiro tempo, um time muito apático, né? Um time com pouca movimentação, tentando muito por dentro, como essa jogada aí do Arrascaeta e do Pedro, né? E a forte defesa do Ceará não deu espaços para essa jogada por dentro, né? Marcou muito, o Ceará desceu suas 2 linhas, né? O Flamengo com pouca movimentação, pouca intensidade, né? Não fazendo a marcação-pressão pós-perda de bola, um time lento, né, na sua saída de bola, com a construção também lenta no primeiro tempo, uma dificuldade imensa de criar, né, alternativas, de criar jogadas, né, muito no jogo individual, né? Eu tô vendo o Flamengo no seu lado ofensivo, muito no jogo intuitivo do atleta. E olha que eu sou muito fã de quando se usa o jogo intuitivo, mas não sempre. E no Flamengo, para piorar um pouco, né, os jogadores que poderiam fazer essa jogada intuitiva, essa jogada individual, não estão bem, né? O Everton Ribeiro muito abaixo hoje, né, do seu rendimento, né? O próprio Bruno Henrique também, todas as jogadas que ele tentou diretamente contra o Thiago ganhou praticamente todas, né? O Pedro também se movimentando muito pouco. Então o Flamengo muito apático no primeiro tempo. No segundo tempo, mudou muito, né? A entrada do Diego foi importantíssimo. O Diego entrou com o astral elevado, né? Com intensidade, mudou o ritmo do segundo tempo. O Ceará recuou demais, né? Esperou demais o Flamengo. O Flamengo cresceu em volume de jogo, mas na qualidade, né, do futebol continuou abaixo ainda. Lédio, agora eu quero escutar você. Rogério Ceni fez essas modificações e, na tua opinião, ele que tantas vezes jogou contra o Ceará, né? Conhecia muito bem o Ceará por treinar o Fortaleza e enfrentar o Ceará justamente em clássicos com o Fortaleza. O que aconteceu com esse Flamengo? E foi mais mérito do Ceará, obviamente, essa vitória? Não, o Ceará, na verdade, o Ceará, inclusive, venceu os 2 jogos contra o Flamengo esse ano, né? Venceu no Castelão por 2-0 e venceu hoje de novo por 2-0, né? Ele tirou 6 pontos do Flamengo. Eu gostei da entrevista do Diego, não só da atuação do Diego, como da entrevista, né? Ele falou que o Flamengo demorou a entrar no jogo. O Flamengo entrou muito mole, muito apático no jogo. E o Ceará entrou vibrante, entrou querendo jogar, mordeu o jogo todo, entendeu? Foi sério, foi concentrado, foi competitivo, como é o Ceará e como era o Fortaleza do Rogério Ceni. E o Flamengo demorou a entender isso. Quando entendeu, já estava 1-0, com esse golaço do Vina.
E assim mesmo, o Flamengo, por mais que tentasse entrar no jogo no primeiro tempo, o primeiro tempo foi melhor para o Ceará. Quando veio o segundo tempo, o Flamengo aí voltou com um pouco mais com a cara do time que deu tanta alegria ao torcedor. Mais agressivo, marcando mais a saída de bola do adversário, forçando o erro, tentando imprensar o Ceará dentro do seu próprio campo. E até o Flamengo conseguiu construir isso. Finalizou 20 vezes no jogo, 21 vezes. Foi uma boa média, é uma média muito razoável. Agora, não conseguiu, é muito cruzamento ainda, de qualquer maneira, para o meio da área. O time parece buscar sempre uma jogada individual para tentar resolver a questão. O jogo coletivo está um pouco de lado no Flamengo, né? É um Flamengo que ainda é melhor que o adversário, como foi no segundo tempo, mas não consegue decidir, não consegue ser letal, não consegue ser mortífero como era, entendeu? Até o meio do ano passado, até o meio de 2020, né? Até, vamos dizer, já com uma certa benevolência até o final do Campeonato Estadual, quando ele já não foi tão superior assim diante do Fluminense. E aí eu queria fazer uma pergunta ao Paulo Nunes, diante de tudo isso, o Flamengo contra o Fortaleza, contra o Fluminense e contra o Ceará, ele só fez um ponto. Ele perdeu 2 jogos e empatou 1 contra o Ceará. Nesses 3 jogos, Paulinho, ele finalizou 53 vezes, o Flamengo. 53 vezes. Foram 13 contra o Fortaleza, 19 no Fla-Flu e 21 vezes hoje. E fez 1 gol. E como é que se explica isso? Um time com tanta qualidade, com tanto atacante, sem entrar no mérito que hoje o Gabigol começou no banco, começou o Pedro, mas tem Bruno Henrique, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, no segundo tempo teve Diego, teve Vitinho. Você finaliza 53 vezes e faz 1 gol em 3 jogos. Isso aí passa pelo lado emocional também, está treinando pouco, está cansado. Você tem alguma explicação? Pode ser que você não tenha nenhuma também. Eu não consigo entender como é que um time que finaliza tanto e faz 1 gol. Se não finalizasse, se não criasse, se não construísse, mas o time, mesmo sem jogar bem, ele constrói. E não faz. Qual o problema? Só mais um detalhe. O Bruno Henrique, dos jogadores do Campeonato Brasileiro, é o jogador que mais perdeu chances claras de gol no campeonato inteiro. Antes desse jogo, ele estava em 13 chances claras de gol, que só o Bruno Henrique perdeu. O que é algo absolutamente inusitado também para a qualidade do jogador, que é o Bruno Henrique. Lédio, vai muito em um pouco de tudo, né? Eu acho que, tenho certeza, que essa cobrança, essa exigência da torcida do Flamengo em cima do seu time, né, em cima do seu treinador, os resultados não vêm, a confiança, quando a confiança ela cai, ela deixa na dúvida sempre no jogador, ele domina a bola escapa um pouquinho, ele já tem o receio de bater, e nesses lances que você citou aí, eu acho que a maioria desses lances é um chute muito prensado, é um chute de fora da área, sem estar bem colocado, sem estar bem posicionado, sem se posicionar bem, né, para o corpo, né, não é uma finalização limpa, né, aquela que a gente fala de gols perdidos claramente, né. Hoje mesmo o Pedro, nas 2 que ele perdeu, eu achei que ele exagerou, né, na finalização, porque a bola estava muito longe dele, a ansiedade faz com que o atacante, né, tente um chute que normalmente ele não tentaria no momento, né. Depois a outra, o Luiz Otávio, que fez uma grande partida, deu um carrinho e o atrapalhou, mas eu vejo o Flamengo assim, muito ansioso, e você disse uma coisa aí, uma situação que é o que eu realmente penso. O Flamengo está vivendo muito do intuitivo, né? Está vivendo muito da jogada individual, principalmente no seu último terço do campo. Os mecanismos para se criar, para se deixar mais à vontade os atacantes, não estão acontecendo no Flamengo, né? Muitas das vezes, né, a lentidão da equipe, né, o poder do foco, eu acho que é importante isso também, a mentalidade do atleta, né, focar, principalmente num jogo onde você sabe que vai ser muito difícil você furar o bloqueio, né? Essa individualidade, ela caiu muito no Flamengo, essa é uma terceira situação que eu acho também, a individualidade que era um dos pilares, né, desse time do Flamengo, caiu muito de produção alguns jogadores, o Everton Ribeiro está bem abaixo, né, não só na criatividade, mas na intensidade do jogo, me parece com a perna pesada, né, e aí a confiança vai diminuindo muito, o próprio Bruno Henrique, que precisa do espaço, e quando ele está no 1 contra 1,
O Thiago hoje foi perfeito, o zagueiro do Ceará, né, neutralizando essa jogada. O Pedro se movimentou muito pouco. O Arrascaeta foi um dos jogadores que mais tentaram, mas sozinho também não conseguiu. Então acho que é uma junção de tudo, Led. É uma junção da confiança do jogador, né, da pouca falta, na minha opinião, eu acho, de fundamentos, né, que a finalização é fundamento, né, você tem que fazer muitas vezes isso, e a pressão. Aí entra aquilo que eu falei. Você chegar no topo é muito difícil, mas você permanecer lá é muito mais difícil, né? Porque a cobrança é maior, a exigência é maior, os outros times vão muito mais preparados para te enfrentar. Então, por isso que cada vez mais o atleta tem que se fortalecendo, melhorando a cada dia, né? Buscando o seu melhor, para quando for exigido, dê conta do recado. Falando de Rogério Ceni, são 12 jogos à frente do Flamengo, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e um aproveitamento de 44,4%. E aí o Cleiton, na nossa hashtag Troca de Passes, já coloca o seguinte: a pergunta que não quer calar, Ceni sobrevive? A pressão para o lado dele realmente aumenta bastante com esses resultados, Led. Não, ele sobrevive, tem que sobreviver, não é hora de trocar, mas é um trabalho ruim até agora. Os resultados não aparecem. Se você olhar essas 4 vitórias, vou tentar lembrar de cabeça, o Paulo e o Losetti podem me ajudar. Coritiba, Z4, Bahia, Z4. Time reserva do Santos. Time reserva do Santos, e tem mais uma aí que está me escapando agora. Eu já vou lembrar. Agora, é um trabalho muito ruim. E 2 eliminações, né? 2 eliminações. Então, exatamente, 2 eliminações. Goiás, Libertadores, tudo bem. Ele chegou... Goiás não. Goiás é sábado. É segunda-feira que vem. Não é Goiás, não. É segunda-feira que vem. Tem mais um aí que tá me escapando aqui. Sim, mas são 4 vitórias. Mas é muito pouco, cara. É muito pouco. E tecnicamente o time, ele não consegue tirar do time, ele não consegue fazer o time funcionar, e coletivamente o time desandou. O time não consegue ter... A gente não tem que pegar o parâmetro do Flamengo do Jorge Jesus. Aquilo foi uma coisa de absoluta exceção. Aquilo era um time imortal. Não vai ter mais, entendeu? Aquilo foi uma coisa mágica que o torcedor do Flamengo e o Flamengo viveu, foi espetacular. Mas o Flamengo precisa jogar mais. Usar o parâmetro do Jorge Jesus, nesse momento, eu acho até covardia. Agora, esse time é muito bom, é um time excelente. Mesmo sem jogar um grande jogo, ele finaliza 21 vezes, ele consegue imprensar o Ceará, ele consegue fazer você olhar o jogo e esperar alguma coisa diferente. E esse algo diferente, esse algo a mais é que o Flamengo não está entregando. O Flamengo pode ser campeão brasileiro? Eu acho que tem plenas chances. O campeonato está aberto e o Flamengo é um dos 6 com possibilidades. Eu acho uma besteira você descartar o Flamengo, porque o Flamengo teve essa sequência negativa. Todo o potencial que o Flamengo pode apresentar. Agora, que o trabalho é ruim, você joga 12 jogos, você ganha 1/3 dos jogos contra times mais fracos, Bahia, Coritiba, Santos B, é muito pouco. Botafogo, Led. Pouco. Botafogo, eu estava achando que o Botafogo ainda era com Dome. Foi Botafogo com muita dificuldade, faltando 10 minutos, gol do Everton Ribeiro. Exatamente, Botafogo. Então foram 3 vitórias contra time do Z4 e a única vitória contra o time que fora do Z4 foi contra o Santos B. Então, até por sabermos quem é o Rogério Ceni, quem é o técnico, que ele pode ainda surgir no Flamengo, a gente tem que exigir mais. O Rogério Ceni é um ótimo treinador, então a gente espera sempre mais dele. E o Flamengo é o atual campeão da América, então você espera algo muito mais do Flamengo. O grau de exigência é outro patamar, então por ser outro patamar, você espera sempre muito mais. O que o Flamengo está mostrando nesse momento é muito pouco, não só em termos de resultado, em termos de desempenho, mas está no páreo. Não descarte o Flamengo. O campeonato está muito igual, está muito equilibrado por baixo, e é possível mesmo com essa instabilidade. Em compensação, o time do Guto fez muito bem seu trabalho, joga normalmente no contra-ataque,